preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Este mal não é pra morte. Descansar. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa. Muito bem, queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma excelente noite de terça-feira. Que Deus possa abençoar tua casa, tua família. Estamos aí na segunda aula deste assunto tão bom que é panorama bíblico. E hoje estaremos falando aqui sobre o livro dos Juízes de Israel. Que bênção, né, irmãos? Quero dar aqui as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite, que estão chegando agora. Irmã Maria Rocha, minha sogra, está conosco aí, a paz do Senhor. Tawane também está conosco aí, Deus te abençoe, minha irmã. A irmã Joana também está aí conosco, Deus abençoe, irmã Reginalda. Queridos, vamos compartilhando esta live aí, marca os amigos, porque hoje tem uma aula abençoada para você aí, panorama bíblico. Falaremos hoje sobre o livro dos Juízes de Israel, tá bom? E durante a live, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar aí respondendo a sua pergunta ao longo da transmissão desta aula. Estamos iniciando agora, alguns irmãos vão entrar daqui a pouquinho. Enquanto isso, nós vamos aqui conversando com vocês para que possamos dar início a esta aula abençoada nesta noite de terça-feira, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos dado vitória, tem nos concedido a sua graça poderosa, então que possamos hoje aprender a poderosa palavra do Senhor aqui, com este assunto muito importante na vida dos irmãos, tá bom? Nossa irmã Benedita está conosco aí, lá do Piauí, diretamente lá do Piauí. Deus abençoe, irmã Benedita, o pessoal aí do Piauí ligadinho conosco também. Que Deus te abençoe abundantemente. Um beijo aí para esse estado maravilhoso, essa cidade de Teresina, glória a Deus. Nossa irmã Valdirene acabou de entrar também, a paz do Senhor Jesus. Então, povo, vai compartilhando aí, divulga, vai marcando o povo. Vamos dar início à nossa aula falando do livro dos Juízes de Israel. Que vai ser uma bênção, tá bom? Então, já aproveita aí, pega seu caderno, sua caneta, deixa aí já no ponto, porque hoje tem muita informação boa para você aí. Então, vai marcando, anotando tudo. E ficou alguma dúvida, não leve a sua dúvida com você, tá bom? Escreve nos comentários logo aqui embaixo, que estaremos aí ao longo da aula sanando a sua dúvida com relação ao tema proposto de hoje. Bom, estamos aí no aguardo, alguns irmãos estão entrando, então quero começar aqui com uma oração e logo em sequência já darmos início a esta aula abençoada. Oremos a Deus. Senhor meu Deus, aqui estamos, ó Pai, diante da Tua santa presença nesta noite, com esta proposta, Pai, de aprender e compreender a Tua santa palavra. Meu Deus, nos dá o discernimento, a sabedoria, o conhecimento, a Tua graça, para que possamos hoje entender e compreender a Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê a inteligência, a sabedoria, abre o nosso intelecto, o nosso coração,
para compreender este ensino desta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, nosso irmão Marcelo também acabou de entrar, que Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Estamos aqui hoje na segunda aula do assunto Panorama Bíblico, tratando sobre o livro dos Juízes de Israel. Bom, para começo de assunto nesta noite, abra comigo a sua Bíblia aí no livro dos Juízes e deixa aberto, tá bom? Já deixa aberto aí a sua Bíblia em Juízes, porque iremos aí falar bastante desse livro hoje. Para quem não sabe, Panorama Bíblico é um assunto que vai tratar de todos os livros da Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse. Então, estamos aí tratando dos livros históricos do Antigo Testamento e estamos na seção que fala dos Juízes. E estaremos tratando aí, livro por livro, autoria, data, contexto histórico, bem como contexto cultural também, em que cada livro foi escrito, data da escrita, autoria, como já mencionei aqui, enfim, tudo que for relacionado ao livro estaremos aí falando, porque eu tenho dito isso sempre que posso, nas aulas que eu ministro, eu sempre digo que o conhecimento exato das Escrituras ela é essencial à nossa salvação. Então, que possamos hoje ter este conhecimento, que ele é muito importante para nós que pregamos, não só na igreja, mas nós que pregamos para alguém na rua, você que faz missões, que prega a palavra do Senhor, nós temos que ter este conhecimento bíblico, porque saberemos responder aí, como diz o apóstolo Pedro, com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Então, a pergunta que fica hoje, neste momento, é: será que estamos preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que nos pedir a razão da esperança que está em nós? Pensa nisso aí você, e já vai aproveitando, abra sua Bíblia, caderno, caneta na mão, estaremos já entrando nesta aula. Queridos, para quem não estava na semana passada, eu vou só relembrar alguns conceitos que nós trabalhamos aqui na semana passada. Falamos aí sobre o livro de Josué na semana passada, e também falamos aí da biografia deste grande homem de Deus que viveu nos tempos bíblicos, um homem com uma liderança forte, um homem com uma liderança inabalável, um homem confiante, temente a Deus, e foi um homem bem-sucedido em sua trajetória, porque ele era alguém que era obediente ao Senhor. Então, tratamos aí de Josué, o seu livro, bem como a sua biografia, e também falamos aqui, isso para você que não estava na aula passada, só relembrando aqui, dando uma pincelada por alto no que foi ensinado semana passada. A nossa Bíblia hoje ela tem duas grandes divisões, que é Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros, e eles são divididos em livros da lei, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Repetindo, para você que vai anotar essa informação, a nossa Bíblia tem duas grandes seções, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento possuindo 39 livros, sendo eles livros da lei, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. E, na sequência, temos o Novo Testamento, a Nova Aliança, a Brit Hadashah, que é aí contendo os evangelhos. Temos aí um único livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Temos as epístolas e temos um único livro profético, que é o livro de Apocalipse. Então, para você não esquecer, Antigo Testamento, 39 livros, Novo Testamento, 27 livros. Somando os dois, nós temos aí uma coletânea de 66 livros em nossa mão, uma biblioteca rica, poderosa, que nos edifica a cada dia. Então, esta é a nossa Bíblia hoje, na estrutura protestante. Haja visto que a estrutura da Bíblia judaica, ela difere um pouco da nossa, como também da Bíblia católica. Ela tem alguns livros a mais, e estaremos aí falando disso em outra ocasião, em outra aula que for mais específico desse assunto. Então, cada sistema adotou uma estrutura específica com relação à Bíblia. Então, o protestantismo adotou esta estrutura, sendo o Antigo Testamento, Novo Testamento, e essas subdivisões que eu já mencionei aqui para os irmãos. Então, é preciso levarmos em conta todas estas informações quando nós vamos interpretar um texto bíblico. Pastor, isso é realmente necessário? Eu saber
tudo isso aí que o senhor falou, irmãos, é extremamente necessário que eu e você tenhamos este conhecimento acerca da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nós não iremos pegar nenhum texto fora de contexto. Tem uma frase muito boa que diz assim: texto fora de contexto gera pretexto para heresias e falsos ensinamentos. E como que eu vou saber interpretar um texto corretamente? Quando eu conheço, primeiramente, seu autor, o seu contexto histórico, cultural, imediato, e também quando eu conheço aí as circunstâncias que rodeiam esse texto. E fazendo assim, nós não seremos enganados, porque eu tenho conhecimento bíblico e saber quem escreveu, por que escreveu e como escreveu. Então, queridos, é isso aí, uma rápida pincelada aí para relembrarmos o que foi falado aqui na semana passada. E toda a aula eu vou fazer isso aqui, tá? No comecinho da aula eu vou fazer uma recapitulação do que foi falado na aula anterior para os irmãos que não estiveram conosco e também para relembrar a aula passada, tá bom? Então, quem lembra aí das 3 perguntinhas que eu ensinei na semana passada para fazermos para qualquer texto bíblico? Vamos lá? Quem escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. Então, qualquer texto bíblico que você ler, você vai ter uma correta interpretação quando você olhar para aquele texto e responder, primeiramente, quem escreveu, por que que ele escreveu e para quem escreveu, destinatário. Se você responder essas 3 perguntinhas básicas aí, você vai conseguir interpretar qualquer texto bíblico que aparecer na sua frente. Então, anote isso aí, porque isso é essencial para nós podermos compreender aqui a palavra do Senhor. Só por um exemplo básico aqui, pegaremos Salmos 23. Então, pastor, eu não sei como que eu vou interpretar os Salmos 23, não sei como que eu prego nesse texto, não sei como que eu vou interpretar esse texto, como que eu faço? Simples. Pegue o Salmos 23 e pergunte para ele quem escreveu, por que que ele escreveu e para quem ele foi escrito. Simples assim. Então, nós saberemos aí, temos um ponto de partida, uma linha que vai nos direcionar a uma interpretação realmente bíblica da palavra do Senhor. Tá bom, queridos? Então, vamos então entrar nesta aula de hoje, que é o livro dos Juízes, um ciclo de infidelidade, opressão e livramento. Queridos, nunca houve na história de Israel um período tão obscuro como foi esse período dos Juízes. Por que que era tão obscuro assim, pastor, este período? Abra comigo a sua Bíblia em Juízes 17, versículo 6. Olha só que dado interessante que vai nos dizer aqui. Juízes 17, versículo 6, que diz assim, só lembrando, amados, que eu estou ainda editando os PDFs desta aula, e assim que ficar pronto, eu vou estar disponibilizando para cada um dos irmãos aí no seu WhatsApp, o PDF com todas as informações e algumas a mais aí, que estarão indo de bônus para os irmãos estarem estudando aí este material com mais detalhe. Leiamos aqui Juízes 17, versículo 6, que diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Em outra versão, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Que é isso? É um período onde na história do povo de Israel, cada um fazia o que queria. Pastor, era uma bagunça mesmo? Era, irmãos. Cada um fazia o que achava que tinha que ser feito. Era uma verdadeira anarquia. O texto bíblico diz que naquela época, por não haver um rei, uma liderança em Israel, cada um fazia o que queria. Então, dá para se imaginar que quando uma comunidade não tem uma liderança e cada um age por conta própria, dá para se imaginar, é coerente imaginarmos que a situação desta comunidade não vai ser nada agradável. Então, não tem regras, não tem normas, não tem lei, não tem submissão, não tem nada disso. Então, esse era o contexto geral deste livro dos Juízes. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, né? Por que que aconteceu isso? Porque
Como nós falamos aqui na semana passada, Josué foi um excelente líder. Josué tem uma biografia excelente, um grande nome do Antigo Testamento, um homem que realmente marcou seu tempo, a sua geração. Porém, quando Josué termina, no capítulo 24, e inicia Juízes, lá no capítulo 1, e você pode abrir comigo aí, Juízes 1, versículo de número 1. Quando Josué morre, não há uma liderança que venha suceder ele. Então, o que aconteceu? Eu quero aqui levantar algumas considerações. Primeiro, Josué não preparou ninguém para sucedê-lo, assim como fez Moisés. Moisés, como todos bem sabem, ele preparou Josué. Josué era treinado, né, como nós falamos aqui semana passada, militarmente, era um líder nato, era um estrategista, era um grande líder. E ele serviu ali aos pés de Moisés e aprendeu tudo que ele podia aprender. Só que quando nós paramos em Josué, nós não vemos aqui Josué treinando ninguém para sucedê-lo na direção, na condução do povo de Israel. Então, quando Josué ele vem a falecer, quando ele morre, não há ninguém que venha substituí-lo, principalmente à altura. Porque, irmãos, liderar a nação de Israel não era uma tarefa fácil, não era um trabalho simples, mas era um trabalho extremamente doloroso, árduo, e que Josué não tinha nenhum sucessor direto ao seu trabalho. Então, com a morte dele, obviamente, instaurou-se em Israel a ausência de uma liderança forte. Não tinha mais um líder, não tinha mais aquela pessoa que liderava o povo com convicção. E Josué ele era convicto, porque nós vemos lá em Josué ele dizendo assim para o povo: olha, vocês, se quiserem servir a outros deuses, vocês vão. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era um líder nato, temente a Deus, porém, infelizmente, não houve alguém que o substituísse nessa tarefa tão importante que era a condução do povo de Israel. Então, faltou uma liderança forte, houve ali uma necessidade de alguém que assumisse o controle, e a partir desse momento aí, aconteceu o que na nação de Israel? Aconteceu rebelião, a corrupção e também a apostasia. Pastor, o que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Tá bom? Anote isso aí que isso é importante. Apostasia é o abandono da fé. Então, quando faltou uma liderança, essas brechas se abriram e aconteceu na comunidade de Israel o que já era previsto. Quando não há um líder, quando não há lei, entra corrupção, entra rebelião, rebeldia, idolatria. Ou seja, a nação de Israel, naquele momento, carecia, precisava de alguém que assumisse a rédea como líder daquele povo. Então Josué morreu e não houve ninguém que trouxesse esta liderança forte, né? Então aconteceu o quê? Aconteceu o que lemos aqui, que cada um começou a fazer o que bem queria. Não tinha líder, não tinha uma pessoa de referência. Não aconteceu que cada um fazia o que queria. Este é o contexto geral deste livro de Juízes. Então, queridos, é extremamente importante nós frisarmos aqui nesta aula que uma liderança ela é extremamente necessária para qualquer comunidade. Qualquer comunidade que não tenha uma referência, uma liderança, ela está fadada, ela está caminhando a passos largos para um fracasso muito grande, porque é preciso haver uma referência, uma liderança, e no caso aqui não houve esta pessoa quando Josué morreu. Por quê? Se houvesse uma liderança convicta, quando o povo voltasse à sua prática para a idolatria, para a apostasia, aquele líder se levantaria e liderava aquele povo. Porque o processo de liderança ele inclui a condução. O que é a condução? A condução é você guiar o seu liderado pelo caminho correto, pelo caminho certo. Então, não foi o que aconteceu aqui durante esse período chamado período dos juízes. Né? E para quem ainda não sabe, este período bíblico ele durou 300 anos aproximadamente. Tá?
300 anos onde não havia uma liderança forte em Israel. 300 anos de obscuridade, 300 anos muito difíceis para o povo de Israel, 300 anos de um alto e baixo na nação israelita. O povo de Israel adorava a Deus de dia e a demônios à noite. Era mais ou menos assim a situação do povo de Israel. Ficava um tempo bom e depois voltava a praticar tudo que era mal perante os olhos do Senhor. E isso, com certeza, desagradava muito ao Senhor, né? Então, como lemos aqui, não havia alguém que liderasse o povo nesta época. Então, Juízes capítulo 1 começa dizendo que, depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Observe, quando Josué morreu, faltou a liderança, o povo se reuniu e perguntou para Deus quem que iria subir e pelejar contra os cananeus. Então aqui, neste exato momento, começa o período teocrático, tá bom? Vou repetir para você entender. Neste momento aqui, Juízes 1, versículo 1, começa o período chamado período teocrático, ou a teocracia de Israel. Pastor, o que é a teocracia? O que é este período teocrático? Queridos, a palavra teocracia é uma junção de duas palavras, que é teos e cracia. Vou repetir para você entender. A palavra teocracia é uma junção de duas palavras, que é teos mais cracia. Teos significa Deus e cracia significa governo. Sendo assim, neste exato momento começa o governo de Deus sobre o povo. Lembra? Não havia rei, não havia líder, não havia ninguém que pudesse conduzir o povo. Quem guiava a nação neste período era o próprio Deus. Por isso que é chamado na teologia de período teocrático, ou a teocracia de Israel, que é o período que antecede a monarquia, quando é instaurado ali os reis na nação. Então, aqui era o próprio Deus que conduzia o povo. Era o próprio Deus quem liderava, era o próprio Deus quem dava ordens, era o próprio Deus que marchava pelo povo. Era a liderança ali, era totalmente, exclusivamente de Deus. Só que o que nós vemos aqui, que este período todo aí de 300 anos, onde Deus governou seu povo, né? Neste período teocrático, foi um período muito obscuro, porque a nação, por não ter uma liderança física ali presente com eles estavam constantemente pendendo para o pecado, a idolatria, para a prostituição, para a profanação, e tudo isso veio aí desagradando ao Senhor. Então, para você poder entender isso aqui, meu irmão, 300 anos, tá? Que durou esse período aí dos juízes, e este período é chamado, denominado de teocracia. Teos mais cracia, que é governo de Deus, tá bom? Anotou aí? Se não conseguiu anotar, escreve aqui nos comentários que eu vou tirando a sua dúvida aí no decorrer desta aula abençoada. Nós temos aqui, irmãos, algumas informações que é muito relevante para a nossa aula nesta noite. A exemplo disso, este livro, que vai tratar aí dos juízes de Israel, é um livro que possui 21 capítulos. A palavra-chave deste livro é anarquia. Lembra que eu li aqui com vocês? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Isso é anarquia, não tem outra palavra que classifique isso melhor. O versículo-chave deste livro é capítulo 2 e o versículo 16, que diz assim, leiamos, Juízes 2, versículo 16, e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Qual que é o assunto desse livro? Olha só, anote isso aí. Qual que é o assunto desse livro, pastor? É os primeiros 3 séculos na Palestina, quando o povo entra em Canaã, ali começa então este período, logo após a morte de Josué. Então vai tratar dos primeiros 3 séculos do povo ali na Palestina. Pastor, quem que escreveu esse livro? Qual que é o autor deste livro? Bom, a tradição judaica, bem como
uma boa parte dos teólogos, historiadores, atribuem este livro como autor o profeta Samuel. E para quem não lembra, Samuel ele também foi juiz, diga-se de passagem, o último juiz que houve em Israel. E só um detalhezinho aqui para você poder, uma curiosidade bíblica, né? Samuel ele tinha 3 ministérios. Ele foi juiz, sacerdote e também foi profeta. Gostou disso aqui? Então anota aí, porque isso aqui é bom para você enriquecer a sua mensagem, a sua pregação, o seu sermão, e também você ter esse conhecimento bíblico com você. Samuel tinha 3 ministérios, ele tinha essa junção de ministérios. Ele foi juiz, sacerdote e também profeta. Então, a história vai apontar ele, a tradição judaica aponta ele como sendo o autor deste livro de Juízes. Mas por que eles entendem que foi Samuel? Bom, quando lemos aqui em Samuel, quando lemos lá em Juízes 17, versículo 6, nós lemos que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Então, quando nós lemos um trecho como esse, fica um pouco claro que a pessoa que escreveu este livro foi a pessoa que antecedeu aí o começo da monarquia de Israel com Saul. Então fica bem claro para nós aí que quem escreveu este livro aí tenha sido realmente o profeta Samuel. Bom, então o autor deste livro, profeta Samuel. A data de escrita desse livro, escreve isso aí, 1126 a.C., tá bom? Então, 1126 a.C., este livro foi escrito aproximadamente, tá bom? Então, não se esqueça, irmãos, de sempre que você for escrever ou falar de qualquer data bíblica, sempre coloca assim, 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Por quê, pastor? Porque nenhuma data bíblica, ela é precisa por si mesma. Por se tratar de história, de arqueologia, de tempos remotos, então nós empregamos essa linguagem técnica aí sempre que vamos falar de datas bíblicas, sempre utilizar a expressão aproximadamente 1126 antes de Cristo. Então, para nós aqui fecharmos este primeiro momento da aula, quem escreveu o livro dos Juízes, a tradição judaica aponta como sendo o profeta Samuel. Quando que ele foi escrito? Em 1126 a.C. E qual que é o assunto desse livro? É os primeiros 3 séculos do povo de Israel na Palestina. Qual que é o gênero literário deste livro, pastor? É uma narrativa. Por quê? Obviamente, ele vai narrando a história do povo de Israel ao longo deste período chamado período teocrático, período da teocracia, tá bom? Onde Deus governava o povo de Israel e não havia rei naquele período. Então, irmãos, nós vemos aqui, para você ter uma noção de como que a nação de Israel estava totalmente deturpada, nós temos aqui 2 histórias que vai basicamente mostrar como que era a situação do povo nessa época. Nós temos aqui 2 tipos de corrupção, tá? Escreve isso aí. 2 tipos de corrupção que havia instaurado dentro do povo de Israel. A primeira corrupção é chamada corrupção religiosa. Por quê? Nós lemos lá uma história que foi acrescentada no livro, onde Mica estabelece uma forma de culto pagã, ou seja, ele cria uma outra liturgia, nomeia sacerdote, coisa que não poderia ser feito, porque sacerdote tinha que obrigatoriamente ser da tribo, da descendência de Arão, então não poderia, obviamente, qualquer um ser sacerdote. Ele muda a liturgia como uma forma pagã, então, ou seja, havia uma corrupção religiosa no meio do povo. E a segunda corrupção é a chamada corrupção moral, como quando lemos lá a história, lá no finalzinho de Juízes, de um levita que ele vai aí profanar o seu ministério, quando ele ali se deita com uma prostituta, enfim, é uma situação muito realmente conturbada, que vai mostrar para nós que o cenário não era bom, era um cenário extremamente caótico, não havia rei, havia corrupção religiosa, havia corrupção moral, não tinha liderança,
não tinha ali o temor a Deus. Então, este é o período chamado período teocrático de Israel. Então, é um período realmente muito crítico, irmãos, muito crítico mesmo. E Deus ele vai levantando pessoas para julgar o povo ao longo do tempo. Então, nós vemos aqui que quando Josué morre, não havia liderança, o povo fica à mercê, fazendo tudo o que queria fazer, e aí com isso começa a acontecer uma série de coisas. Bom, primeiro ponto, quando Deus deu a ordem para o povo entrar na terra de Canaã, Deus foi claro, preciso, direto e objetivo. Deus falou bem assim para o povo, para você entender. Limpem a terra, tá? Limpem a terra, não deixa nada nem ninguém, porque essa é a terra que eu dei para vocês. Deus aqui dá uma ordem para o povo, para que eles entrassem, conquistassem a terra, expulsassem os seus moradores e se apoderassem daquela terra. Mas não foi isso que aconteceu. Quando você lê Juízes, capítulo 1 em diante, você vai ver que, ao invés do povo expulsar alguns moradores da terra de Canaã, muito pelo contrário, eles fazem aliança com alguns povos lá. Aí cedem as suas filhas para casamento, começa a acontecer uma relação, e esta relação ela vai prejudicar a saúde espiritual do povo de Israel. Por quê? Porque os cananeus e os povos que habitavam ali na Palestina da época, na região de Canaã, eram povos idólatras, eram povos pagãos, eram povos que serviam a outros deuses. Então, quando Israel faz uma aliança com esse povo, as práticas que esse povo praticava começa a fazer parte da rotina do povo de Israel. Olha só comigo aqui em Juízes, abra comigo a sua Bíblia em Juízes, capítulo 1, para você entender a gravidade do assunto. Juízes, capítulo 1, para você entender como que estava realmente crítico a situação aqui do povo. Olha só. Juízes 1, versículo 19, que diz assim: E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu aos moradores do vale, porque tinham carros ferrados. Versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Ou seja, Deus deu uma ordem direta para o povo: olha, vão, limpem a terra e a possuam, porque eu dei essa terra para vocês. Só que ao invés do povo obedecer à voz de Deus, não. Eles não expulsaram os moradores, mas sim fizeram aliança com aquele povo. E isso trouxe malefícios para a nação de Israel. Porque, como eu falei aqui, o povo cananeu e todos que habitavam a Palestina naquela época eram povos pagãos que serviam a outros deuses. E isso aí, meu irmão, Deus não poderia permitir e muito menos aceitar que o povo dele se aliançasse com alguém que poderia trazer malefícios para o povo de Israel. A exemplo disso, nós temos aqui em Juízes 2, versículo 1 ao 3, o anjo repreendendo os israelitas. De tão grave que estava a situação, o anjo foi lá, o anjo do Senhor desceu e repreendeu o povo. Leiamos aqui, ó. Juízes 2, versículo 1 ao 3. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Olha só, Deus sendo claro: não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes, derrubai os seus altares. Mas vós não obedeceste à minha voz. Por que fizeste isso?
Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas e os seus deuses vos serão por laço. Olha só que interessante, o anjo do Senhor descendo aqui para repreender o povo e dizendo assim, olha, eu não mandei que vocês expelissem todo mundo, por que é que vocês fizeram isso? Então, por que me desobedeceram? Eu não vou tirar ninguém. Então, esses povos aí serão para vocês uma pedra de tropeço. Simples e objetivo. Ou seja, o que faltou aqui foi a obediência, estritamente obediência às ordens que Deus já havia dado. Porque, irmãos, convenhamos, se não havia liderança em Israel, Josué morreu, não tinha um sucessor, era Deus quem comandava o povo, então, obviamente, o povo teria que obrigatoriamente seguir a orientação de Deus. Só que não é isso que aconteceu. Você viu aqui comigo na leitura bíblica. E esta desobediência trouxe consigo consequências. Porque, irmãos, a desobediência, ela traz consigo consequências. Então, posterior a esse relato bíblico que nós falamos aqui, o povo começou uma idolatria desenfreada, uma devoção aos deuses pagãos sem limite. Ou seja, um ciclo que se repetiu durante muitos anos, 300 anos, onde o povo aí se curvava ante outros deuses. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não aceita, é a adoração a outros deuses. Deus deixou bem claro que isso era uma transgressão à sua lei. Deus falou para Moisés, você sabe muito bem disso, lá em Êxodo 20, do verso 1 ao verso 6, lá nos 10 mandamentos, lá no Decálogo, você conhece muito bem. Não farás para ti imagem de escultura, não servirá a outros deuses. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, quando Deus lá do céu olha e vê aquele povo devotando, sendo idólatra a outros deuses pagãos, obviamente isso trouxe consequências seríssimas para o povo de Israel. Observe que a idolatria, ela recebia uma punição severa. Abra comigo a sua Bíblia aí em Deuteronômio 17. Leiamos aqui Deuteronômio 17, que para quem estava na aula de Deuteronômio, não é? Que é Devarim, você pode aí acrescentar isso aí na sua informação aí, no seu caderno, no seu tablet, enfim. Deuteronômio, livro de Devarim. 17, versículo 1, leiamos. Olha só. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Verso 2. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transpassando o seu concerto, que fores servir a outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, versículo 4, e te for denunciado e o ouvires, então bem o inquirirás, e eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Texto forte, não é, irmão? Só que a lei dizendo que quando havia a prática da idolatria, da devoção a outros deuses, isto era considerado um crime contra Deus, uma transgressão, um pecado gravíssimo. E a consequência deste pecado era a morte, o apedrejamento seguido de morte. Isso aqui é bíblico.
Então, a nação de Israel começou a se devotar para outros deuses, e isso foi trazendo malefícios para o povo. Então, irmãos, faltou aqui o quê? Faltou a obediência. Faltou a obediência para o povo de Israel. Ou seja, fica claro que para nós que as determinações que Deus estabeleceu não foi cumprida. Por quê? Deus abomina toda sorte de idolatria. E esta sempre traz, não se esqueça, esta sempre traz graves consequências para o seu povo. Deus deu uma ordem, limpem a terra. Só que não limpar a terra aqui trouxe um perigo ainda maior, que aconteceu, a apostasia. O povo abandonou o seu único Deus e começou a se encurvar ante outros deuses. Ou seja, abandonou a sua fé. Houve aqui o pecado da apostasia. Então, irmãos, isto é muito grave, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Um dado que nós temos que levar em conta aqui é que o Antigo Testamento ele vai apresentar a expressão o anjo do Senhor aproximadamente 80 vezes. Dessas 80 vezes, 20 delas acontecem exatamente no livro dos Juízes. E sempre que esta expressão aparece, os estudiosos têm um consenso de que a expressão o anjo do Senhor ela tem uma ligação direta com a presença do próprio Deus na terra. Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Das 80 vezes que aparece a expressão o anjo do Senhor no Antigo Testamento, 20 delas são no livro dos Juízes. Para você ver como que era grave a situação do povo de Israel. Era uma situação crítica, caótica, realmente muito debilitante. Tudo isso por quê? Pela falta de obediência ao Senhor. Então, nós temos aqui 4 ciclos no livro dos Juízes, tá bom? Isso aqui vai estar em PDF depois para os alunos, para você poder estudar com mais detalhe, tópico por tópico desta aula de hoje, para você ter o maior proveito. Então, nós temos aqui 4 ciclos, tá? Anota aí. O primeiro ciclo, do pecado, da rebelião, do abandono das práticas estabelecidas pelo Senhor. Ciclo 1, tá? A rebelião, o abandono da fé, a apostasia, tudo que Deus estabeleceu, o povo não estava seguindo mais. Então, esse é o primeiro ciclo, a rebeldia, a rebelião e a apostasia. O segundo ciclo, a opressão através de povos estrangeiros. Agora aqui que entra algo muito interessante. O povo não estava mais obedecendo a Deus. E Deus então permitia, enviava povos que viessem oprimir aquele povo. Observe comigo. Então nós temos aí ciclo 1, pecado, rebelião e apostasia. Ciclo 2, opressão de outros povos. Ciclo 3, clamou por socorro. E ciclo 4, Deus intervindo na história, levantando um libertador para salvar o povo. Então, aqui eu começo a aula de hoje, tá? Nessa introdução que eu dei aqui. Que aqui começa de fato a nossa aula. Por quê? Porque nesses 4 ciclos aí, pecado, rebelião e apostasia, a opressão que Deus permitia e enviava nações para oprimir a nação de Israel por conta do seu pecado. Terceiro, a nação oprimida clamava a Deus por socorro. E quarto, Deus levantava alguém para livrar o seu povo, e aí entra os juízes de Israel. Tá bom? Isso aqui para nós, irmãos, é simplesmente fantástico você poder entender esse assunto. Porque o povo sempre acabava clamando ao Senhor. Então, Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, ele levantava alguém para libertar aquele povo, tá bom? Para você entender esta linha do tempo. O povo se rebelava contra Deus, Deus enviava uma nação para oprimir aquele povo, o povo de Israel. O povo de Israel oprimido clamava a Deus por ajuda, Deus tinha de compaixão, levantava um juiz para libertar aquele povo, só que quando o juiz morria, o povo voltava a praticar tudo novamente. Então é um alto e baixo, um tempo bom, um tempo ruim, um tempo bom, um tempo ruim. Para você poder entender como que era obscuro
esse período aí, tá, irmãos? Então, para você que está marcando aí esses dados, é bem importante você salientar isso aqui na sua anotação aí, tá bom? De que o povo sempre clamava a Deus, Deus pela sua compaixão, misericórdia, levantava alguém para libertar aquele povo. Isso aí era o que acontecia neste período chamado período teocrático, tá bom? Vamos então falar sobre os juízes, né, de Israel nesta noite. Nós temos aí, irmãos, que a tradição ela vai dividir o grupo de juízes em dois. Primeiro, são os juízes maiores, que são eles, Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Então você percebe que aqui nós temos aqui os juízes maiores. Por que é chamado de juiz maior? É só pelo fato de que a sua narrativa ela é maior do que a dos demais. E o outro grupo são os juízes menores, que são Sangar, Tolá, Jair, Ibsan, Elon e Abdon, e têm os seus escritos em menor proporção. Somente por isso. É a mesma medida que nós temos ali nos profetas, né? Lembra que os livros proféticos são classificados em dois, profetas maiores e profetas menores. Pastor, é porque Deus usava um mais que o outro? Não, irmão, é porque apenas trata-se do volume literário que era falado acerca daquela pessoa. Nossa irmã Tawane, ela pergunta, o quarto ciclo, Deus intervinha na história? Exatamente, o quarto ciclo, Deus intervinha na história, levantando um libertador para salvar aquele povo. Esse era o quarto ciclo do livro de Juízes, né? Primeiro ciclo, pecado, rebelião, abandono da fé. Segundo ciclo, uma nação estrangeira se levantava para oprimir o povo por conta do seu pecado. Terceiro ciclo, o povo clamava a Deus por socorro. E o quarto ciclo, Deus intervinha na história, levantando um juiz para libertar aquele povo, tá? Respondida esta pergunta, seguimos aqui. Juízes maiores e juízes menores apenas pelo seu conteúdo literário. Então, nós temos aqui, amados, para você poder entender, nós temos aqui alguns juízes que eu vou mencionar para vocês aqui. Cada juiz, o povo que oprimiu ele na época, o tempo de opressão e o tempo de paz, tá bom? Então anote isso aí, que isso aqui é muito importante para você. No PDF que eu vou disponibilizar, vai ter um gráfico, uma tabela aí com esses dados mais detalhados, que é o juiz, o povo que oprimia na época, o tempo de opressão e o tempo de paz, tá bom? Então, começamos aqui por Otiniel. Otiniel foi o primeiro juiz que Deus levantou para libertar o povo de uma nação que estava afligindo aquele povo, oprimindo aquele povo. Então, observe aí. O líder, o juiz Otiniel, os povos opressores da sua época era a Mesopotâmia. O tempo de opressão foi 8 anos, e aí o povo clamou a Deus, Deus levantou Otiniel, e houve um tempo de paz de 40 anos. Ou seja, 8 anos de angústia, o povo clama ao Senhor por ajuda, Deus levanta Otiniel, Otiniel liberta a nação das garras destes povos pagãos, e ali se estabelece um tempo de 40 anos de tranquilidade. Mas parou por aí, pastor? Seria bom se tivesse parado, né? Mas não parou. Quando Otiniel morreu, o povo voltou a praticar tudo errado novamente. Olha só para você ter uma noção, meu irmão. Quando Otiniel morre, o povo volta a praticar tudo que era mal de novo. Aí Deus levanta os moabitas para oprimir o povo. Os moabitas ficam oprimindo o povo durante 18 anos. 18 anos. Ou seja, 18 anos de sofrimento, de opressão, através do povo moabita. E aí, por 18 anos, esta opressão. Aí o povo, mais uma vez, clama ao Senhor. Aí Deus tem misericórdia e levanta um homem chamado Eude, um juiz chamado Eude. Então Eude se levanta naquele período e ele liberta o povo de Israel das garras dos moabitas, e há na terra 80 anos de tranquilidade. Percebe que dobrou o período aqui, não é? No primeiro ciclo foram 40 anos de paz.
O segundo ciclo foi 80 anos. Parece que está melhorando, não é? Mas não é bem assim que acontece. Quando Eude morre, Deus levanta os povos da Filístia para oprimir o povo, porque mais uma vez o povo volta a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. Olha só que obscuridade, meu irmão. Então, Deus permite que os povos da Filístia se levantem para oprimir o povo. E o tempo de opressão não é informado para nós na Bíblia, e nem também o tempo de paz. Então, temos apenas o dado histórico que foi o povo da Filístia que oprimiu o povo de Israel. Aí o povo pede ajuda para Deus, e Deus levanta um juiz chamado Sangar. E Sangar, então, liberta o povo de Israel, e ali há um tempo de paz que não nos é informado na Bíblia. Só que Sangar também morre. E quando Sangar morre, o que acontece? Exatamente. O povo volta a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. Que coisa, não é? Exatamente. Aí Deus levanta os cananeus para oprimir o povo. Olha só, irmãos. E os cananeus oprimem o povo durante 20 anos. 20 anos de opressão por parte dos cananeus. Aí o povo clama ao Senhor mais uma vez. Deus tem misericórdia e levanta uma mulher chamada Débora. Débora foi uma juíza em Israel. Para quem não sabe, ela liderou o povo de Israel. Deus levanta Débora por causa do clamor do povo, que durante 20 anos estava sofrendo na mão dos cananeus, e aí Débora liberta o povo e há ali um período de 40 anos de tranquilidade. Só que Débora também morre, e quando Débora morre, acontece ali Juízes capítulo 6. O povo volta a praticar o que era mal, de novo, perante os olhos do Senhor. Deus então levanta os midianitas para oprimir o povo. E eles oprimem Israel durante 7 anos. 7 anos de sofrimento, de opressão. Aí o povo de novo clama a Deus, pede ajuda para Deus. Aí Deus levanta um homem que eu particularmente gosto muito, chamado Gideão, um grande juiz deste período teocrático, um homem chamado Gideão. Gideão, então, é levantado por Deus para libertar o povo, e aí há 40 anos de paz. 40 anos de paz. Só que Gideão também morre. E quando Gideão morre, não nos é informado o povo que oprimiu a nação e também o tempo de opressão. Sabemos apenas que o tempo de paz foi 23 anos. Então, quando Gideão morre, o povo volta a praticar o que era mal, Deus levanta uma nação para oprimir aquele povo durante um período que não nos é informado, aí Deus levanta um juiz chamado Tolá, e Tolá liberta o povo, e há aí um período chamado de 23 anos de paz. Só que aí Tolá também morre, né, irmãos? E aí a gente fica nesse pé aí até o final, que é Sansão. Aí Tolá também morre. Quando Tolá morre, o povo volta a praticar o que era mal de novo. Aí nós não temos essa informação bíblica, tá, irmãos? Quem foi o povo opressor na época quando Tolá morreu? Não sabemos quem foi o povo opressor, nem o tempo de opressão e nem o tempo de paz. Então, esses 3 dados não nos é informado pelas escrituras. Fato é que o povo clamou a Deus e Deus levantou um juiz chamado Jair. Quando Tolá morre, o povo volta a praticar o que é mal. Deus, então, levanta uma nação para oprimir o povo pede ajuda, e Deus levanta um juiz chamado Jair. E Jair lidera aquele povo e liberta também aquele povo. Só que Jair também morre. Quando Jair morre, tudo acontece do mesmo jeito. Deus levanta, então, os amonitas para oprimir o povo. E oprime o povo durante 18 longos anos. Pois é, meu irmão, 18 longos anos, a nação sofrendo a opressão do povo amonita. Aí o povo levanta um clamor a Deus, pede ajuda, e Deus levanta um homem chamado Jefité, que é um juiz também aqui do período teocrático. Então Jefité liberta o povo, e aí acontece um período de paz de 6 anos. Só que, mais uma vez, Jefité morre, o povo volta a praticar o que é mal, não temos os dados aí de quem oprimiu e o tempo de opressão.
Sabemos que o povo clamou a Deus, Deus levantou um homem chamado Ibsan, que foi um juiz também deste período que estamos estudando. Ele liberta aquele povo e aí um tempo de sossego de exatamente 7 anos. Ibsan morre, tudo acontece do mesmo jeito, o povo clama a Deus, Deus levanta um líder chamado Elon, um juiz chamado Elon, e ele liberta o povo, e aí um tempo de paz de 10 anos. Quando Elon morre, tudo acontece do mesmo jeito. O povo volta a praticar o que é mal, Deus envia uma nação para oprimir, e o povo clama a Deus e Deus intervém na história. E aí, quando Elon morre, Deus levanta um líder chamado Abidom, este juiz por nome Abidom. E ele liberta o povo e existe ali um tempo de tranquilidade de 8 anos. Só que Abidom também morre. E quando Abidom morre, o povo volta a praticar o que era mal, e Deus levanta mais uma vez os povos da Filístia para oprimir o povo. Lembra lá no comecinho que eu falei? Que a Filístia oprimiu o povo na época de Sangar. Agora, mais uma vez, os povos da Filístia estão aí oprimindo o povo de Israel por 40 anos. Olha só, meu irmão, 40 anos de opressão por parte dos povos da Filístia. Aí o povo sofrendo clama a Deus, Deus tem compaixão e levanta um homem chamado Sansão. E eu e você conhecemos muito bem. Sansão foi um juiz também em Israel. Então, Sansão ele liberta o povo das mãos dos povos da Filístia e ali acontece um período de paz de 20 anos. Você percebeu o que aconteceu aqui nesse gráfico que eu apresentei para vocês aqui? Se nós fôssemos colocar isso em palavras simples, é uma gangorra, não é? Uma hora está embaixo, uma hora está em cima. Uma hora embaixo, uma hora em cima. Uma hora bom, uma hora ruim. Uma hora em comunhão, outra hora totalmente fora dos padrões de Deus. Uma hora com Deus, uma hora com o diabo. Uma hora com o diabo, uma hora com Deus. Então, era um período muito obscuro, meu irmão. O povo não tinha firmeza, não tinha convicção, não tinha obediência, não tinha temor a Deus. Porque facilmente lemos aqui que o povo se arrependeu. Nós não lemos isso aqui, meu irmão. Não houve um arrependimento genuíno. O que houve então, pastor? Houve um clamor por ajuda. Deus nos ajuda, porque os povos estão nos oprimindo. Deus, então, com a sua infinita bondade e misericórdia, levantava alguém para libertar aquele povo. Só que depois eles voltavam a praticar tudo errado de novo. Isso, irmão, não é um arrependimento genuíno. Por quê? Porque o arrependimento genuíno, ele gera transformação, mudança de comportamento, mudança de hábitos. Quando alguém verdadeiramente se arrepende de algo, ela não volta mais a praticar o que praticava antes. E não é isso que lemos aqui na história, na biografia dos juízes de Israel. O povo não tinha este arrependimento genuíno. Muito pelo contrário. Só pedia para Deus o socorro quando o calo apertava, na linguagem mais popular. Quando a situação apertava, é que eles pediam ajuda para Deus, aí Deus ia lá, libertava aquele povo, mas sempre ficava nesse vai e vem. Sempre ficava nisso. 300 anos, irmão, durou isso aqui. Para você ter uma noção. Que período complicado. Durou aí exatamente 300 anos. Este período que vai cercar, rodear a nação de Israel. Então, queridos, para você poder entender o que é que acontece no livro de Juízes, é exatamente isso. Este período teocrático, onde Deus libertava o seu povo, levantando um juiz, um líder em Israel. Só que, observe bem, irmãos, observe bem isso aqui. Observe bem isso aqui. Deus, ele levantava um juiz pela sua infinita misericórdia. Pela sua infinita bondade e misericórdia. Só que o povo não merecia, não, irmão. O povo não merecia.
Eu te falei aqui, irmãos, ó, vou contar com você, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 juízes. 12 homens. Aliás, 11 homens e uma mulher, Débora, que liderou, que libertou o povo de Israel durante 300 anos, nesse vai e vem danado. Então, ou seja, este é o contexto geral do livro de Juízes, para você ter uma noção da gravidade do assunto. Tá bom, irmãos? Isto aqui é o panorama bíblico de Juízes, tá? Este período turbulento que o povo de Israel vivenciou. Então, para você poder entender isso aqui, não esquecer, escrever isso aí, porque isso aqui é muito importante. Sempre que você for ler um texto bíblico em Juízes, procure saber qual é o contexto da época. Por exemplo, pastor, eu quero pregar aqui sobre Sansão. Muito bem, pode pregar sobre Sansão, tranquilamente. Então você vai entender que Sansão, na época de Sansão, os povos que oprimiam Israel eram os povos da Filístia por 40 anos. Então, você tem aí um pano de fundo histórico para poder trabalhar em cima da sua pregação. Percebe como que esta matéria ela é essencial para o obreiro, para o membro, enfim, para o cristão de modo geral, para o amante da palavra de Deus, aquele que ama as Escrituras. Este assunto ele é extremamente importante para a nossa compreensão, tá? E assim estamos tratando cada livro da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, só para recapitular e encerrarmos essa aula de hoje, fazendo aí uma recapitulação deste livro, autoria, profeta Samuel, data 1126 a.C., assunto, os primeiros 3 séculos na Palestina, de modo geral, a história do povo aí, neste período teocrático, para você não esquecer, tá bom? Se alguém te perguntar o que é teocracia, você vai responder, é o governo de Deus. Teocracia, Theos, mais cracia, Theos, Deus, e cracia, governo, governo de Deus, tá? Então, na semana que vem estaremos falando aí do livro de Ruth, né? Se eu não me falha a memória, é isso mesmo, livro de Ruth. Estaremos aí falando sobre Ruth, e eu espero que esta aula tenha enriquecido você de alguma forma, que você possa ter aprendido neste panorama bíblico aqui, acerca do livro de Juízes, e semana que vem estaremos de volta aí com o livro de Ruth, uma história sensacional, e realmente vai te edificar muito, tá bom, meu irmão? Eu passei aqui na minha congregação um estudo expositivo de Ruth, tem mais ou menos 1 ano e meio que eu passei esse estudo. Eu vou estar passando na semana que vem este estudo expositivo, versículo por versículo, do livro de Ruth, tá bom? O que envolve o livro de Ruth, qual que é o contexto cultural, enfim, tudo que envolve ali, você vai aprender na semana que vem, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido algo nessa aula, se você possa ter sido edificado. Então, divulga essa aula, ela vai estar disponível no YouTube, em aproximadamente 1 hora e meia, vai estar subindo já lá na plataforma do YouTube, divulga para alguém, manda para alguém, assiste de novo essa aula, tire as suas dúvidas, tá bom? Quem quiser tirar mais alguma dúvida, pode aí mandar algum comentário no meu privado, no meu Messenger, ou até mesmo aqui nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Nossa irmã Tawane agradece aí, um assunto muito esclarecedor de fato, né, irmã Tawane? Um assunto muito esclarecedor mesmo, e palavras novas também para o nosso vocabulário. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos nessa noite, e eu espero você para a próxima aula, que será sobre o livro de Ruth. Que Deus te abençoe, e tenham todos uma excelente noite. Fiquem todos na paz do Senhor. Boa noite para você, meu irmão.